A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós começamos uma nova série no livro de Filipenses, uma carta maravilhosa, cheia de alegria no Senhor, cheia de firmeza doutrinária e cheia de instruções práticas para a nossa vida cristã. E antes de entrar nos versículos, eu quero te mostrar porque essa carta é tão preciosa e tão atual para nós. Filipenses é uma carta de alegria apesar das circunstâncias. Uma das primeiras coisas que precisamos entender é que Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Só que a alegria que aparece aqui não é uma alegria superficial, emocional ou baseada em coisas. Paulo escreveu essa carta quando estava preso. Ele não tinha liberdade. Ele não sabia se ia viver ou morrer. Mesmo assim, ele fala de alegria várias vezes. Isso já mostra para nós que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, ela depende de Cristo. E essa é uma das grandes mensagens que vamos ver capítulo após capítulo. Quem escreveu e para quem escreveu? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos, que foi a primeira igreja fundada por ele na Europa. Você deve lembrar de Atos 16, quando Paulo e Silas foram presos. Houve um terremoto e o carcereiro acabou se convertendo. A igreja nasceu naquele contexto difícil e mesmo assim se tornou uma comunidade firme, amorosa e generosa. Paulo tinha um carinho especial por essa igreja e isso aparece em cada linha da carta. A cidade de Filipos e seu contexto. Filipos era uma colônia romana, cheia de influência cultural, militar e política. Era uma cidade importante, onde as pessoas tinham orgulho de serem cidadãos romanos. Isso ajuda a entender porque Paulo fala tanto sobre nossa cidadania celestial no capítulo 3. Ele usa algo que fazia sentido para eles, para ensinar uma realidade eterna. Filipos também era marcada por idolatria e perseguição. Mesmo assim, a igreja permanecia firme no Evangelho. O motivo da carta. Paulo não escreve só para ensinar, ele escreve também para agradecer. A igreja de Filipos enviou ajuda financeira para ele enquanto estava preso. Eles se importavam com ele, oravam por ele e o sustentavam na obra. Em resposta, Paulo envia uma carta para fortalecer o coração dos irmãos, para incentivar a permanecerem unidos, para chamá-los a viverem com humildade e para mostrar que a alegria verdadeira está em Cristo, não nas circunstâncias. Os temas principais de Filipenses. Filipenses tem alguns temas muito fortes. Primeiro, a alegria no Senhor. Segundo, a humildade e a unidade entre os irmãos. Terceiro, a centralidade de Cristo em tudo. Quarto, o chamado para vivermos de maneira digna do Evangelho. E quinto, o contentamento, aquela postura de aprender a descansar em Cristo em qualquer situação. Tudo isso aparece de maneira muito clara ao longo da carta, sempre de forma prática e profunda. Cristo é o centro do livro inteiro. Se tem algo que você vai perceber ao caminhar comigo nessa série, é que Cristo é o foco de Filipenses. Desde o capítulo 1, quando Paulo diz que viver é Cristo, até o capítulo 2, quando vemos a humildade do Filho de Deus que se fez homem. Depois, no capítulo 3, quando Paulo diz que considera tudo como perda por causa de Cristo. E por fim, no capítulo 4, onde aprendemos que podemos tudo naquele que nos fortalece. Filipenses é uma carta completamente centrada em Cristo, e isso precisa moldar nosso coração. O chamado para uma vida digna do Evangelho. Outro tema importante é que, por causa de quem Cristo é, nós precisamos viver de uma forma que combine com o Evangelho. Isso significa unidade, significa firmeza, significa fé, que não se dobra diante das provações. Paulo mostra que a igreja precisa estar unida, porque o Evangelho não é só uma mensagem para crer, é um jeito de viver. Filipenses sempre vai nos lembrar disso ao longo da série. O impacto da carta para nós hoje. Mesmo sendo uma carta escrita há quase 2000 anos, Filipenses fala exatamente com as nossas lutas de hoje. Fala com quem está cansado,
Fala com quem está enfrentando ansiedade. Fala com quem está sendo tentado a desistir. Fala com quem perdeu a alegria. Fala com quem precisa aprender humildade. Fala com quem precisa amadurecer na fé. É uma carta extremamente prática, extremamente aplicável e profundamente fiel à verdade de Deus. Então, irmãos, hoje foi só a introdução, só para você entender o coração da carta e se preparar para o que vem pela frente. No próximo episódio, nós vamos entrar nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, onde Paulo fala sobre servos de Cristo, santos em Cristo, e sobre a graça e a paz que vem de Deus. Vai ser profundo e edificante para a glória do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.